Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Irmãos e irmãs, é o próprio Cristo ressuscitado que, em sua misericórdia, nos fortalece, nos anima e conduz, trazendo-nos a paz e reanimando a nossa fé. Ele nos acolhe em seu amor e nos faz vislumbrar os sinais da divina misericórdia em nossa comunidade e em nossa história. Alegres, cantemos. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, ressuscitou. Ele vive para sempre. E vamos celebrar, e vamos celebrar, e vamos celebrar. Ressuscitou meu Senhor, e vamos celebrar, e vamos celebrar, e vamos celebrar. Ressuscitou meu Senhor. Como crianças recém-nascidas, desejai o puro leite espiritual para crescerdes na salvação. Aleluia. Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos, bem-vindas ao nosso encontro eucarístico. Você em sua casa, nos acompanhando pelas redes sociais, pela Rádio Araruna, pela Rádio Web Nazaré, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube. Nós aqui do Santuário, então, estamos em comunhão para celebrar o grande mistério da nossa fé, celebrar o mistério pascal deste grande dia que o Senhor fez para nós. Para esta celebração, nós trouxemos as nossas intenções e juntos vamos rezar por nossos falecidos. Adriano Lemos de Araújo Neto, no 7º dia. Francemar Ferreira Gacês, no 7º dia. Francisca Silva Barbosa, no 1º mês. Rosimeire Vieira Macedo, 1 mês e 5 dias. Heraldo Juvencio Lavra. Sebastião Alves Furtado, 1 ano. Floripes Ferraz dos Santos Souza, 1 ano. Ernestino dos Santos Souza. José dos Santos Souza. Maria da Paz dos Santos Souza. Manolita da Conceição Reis Ribeiro, 2 anos e 6 meses. Maria Cristina Galvão Sarmento. Ana Celi Carvalho Pereira, no 8º mês. Maria Amélia Nunes da Silva, no 26º ano. Herbelina de Jesus Alves e Nelizinha dos Santos Deus Xavier Reis, no 8º mês. Também queremos rezar pela saúde de Joseval Avelino dos Santos, Neila Maria de Souza Cutrim, Alvino Soares, Tereza Cristina Barbosa da Silva, André Otton, Madalena Pinheiro, Marivaldo Pinheiro. Também vamos oferecer esta missa a Nossa Senhora de Nazaré por graças alcançadas. Também a Santo Expedito por graças alcançadas. Queremos rezar pela recuperação da saúde do nosso diácono Paulo Campelo. Queremos, enfim, colocar no altar de Deus os nossos aniversariantes, nosso companheiro Edilson Guzmão, Célio Galdino Bezerra, Adriana dos Santos e Santos, Ana Laura Chaves da Silva, que completa 5 anos, e o casal Roberto e Valdina, da nossa paróquia, que fazem 38 anos de matrimônio. Com todas essas intenções, com a intenção que cada um então recolhe nesse momento para a oração, nós nos unimos e reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu desejo que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Este 2º domingo da Páscoa, ou 2º domingo na grande oitava da Páscoa, é chamado de Domingo da Misericórdia. Nós celebramos o grande amor de Deus, que tudo fez, desde a criação do mundo, para nos salvar.
e completou a sua salvação ao enviar o seu Filho ao mundo, que morreu e, sobretudo, ressuscitou para nos dar vida nova. Celebrando essa Eucaristia, então, nós contemplamos a misericórdia de Deus e queremos que ela nos alcance nesse momento em que nós reconhecemos a nossa fragilidade e confessamos os nossos pecados. Ó Senhor, tende piedade de nós. Ó Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Ó Senhor, tende piedade de nós. Ó Senhor, tende piedade de nós. Nova criatura sou, o Senhor me perdoou. Nova criatura sou, o Senhor me perdoou. Deus, Pai de misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza por caminhos de vida eterna. Amém. Com alegria, elevemos a Deus o hino do Glória. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amado. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amado. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, os bendizemos, os adoramos, os glorificamos, nós os damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai, na glória de Deus Pai. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amado. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amado. Amém, 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 amém. Oremos. Nós queremos rezar numa intenção particular pela nossa comunidade Santo Expedito, que fica na chácara Itapiracó, que infelizmente não pôde realizar este ano o festejo ao seu padroeiro. Ó Deus de eterna misericórdia, que reacendeis a fé do vosso povo na renovação da festa pascal, aumentai a graça que nos destes,
e fazei que compreendamos melhor o batismo que nos lavou, o Espírito que nos deu nova vida e o sangue que nos redimiu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Agora, com atenção, acompanhar a liturgia da palavra, escutando a palavra do Senhor. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Os que haviam se convertido eram perseverantes em ouvir os ensinamentos dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. E todos estavam cheios de temor por causa dos numerosos prodígios e sinais que os apóstolos realizavam. Todos os que abraçavam a fé viviam unidos e colocavam tudo em comum. Vendiam suas propriedades e seus bens e repartiam o dinheiro entre todos, conforme a necessidade de cada um. Diariamente, todos frequentavam o templo, partiam o pão pelas casas e, unidos, tomavam a refeição com alegria e simplicidade de coração. Louvavam a Deus e eram estimados por todo o povo. E cada dia o Senhor acrescentava ao seu número mais pessoas que seriam salvas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga: eterna é a sua misericórdia. A casa de Arão agora o diga: eterna é a sua misericórdia. Os que temem o Senhor agora o digam: eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Empurraram-me tentando derrubar-me, mas veio o Senhor em meu socorro. O Senhor é minha força e o meu canto, e tornou-se para mim o Salvador. Clamores de alegria e de vitória ressoem pelas tendas dos fiéis. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso. Que maravilhas Ele fez a nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Leitura da primeira carta de São Pedro. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Em sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, Ele nos fez nascer de novo, para uma esperança viva, para uma herança incorruptível, que não se mancha nem murcha, e que é reservada para vós nos céus. Graças à fé e pelo poder de Deus, vós fostes guardados para a salvação que deve manifestar-se nos últimos tempos. Isto é motivo de alegria para vós, embora seja necessário que agora fiqueis por algum tempo aflitos por causa de várias provações. Deste modo, a vossa fé será provada como sendo verdadeira, mais preciosa que o ouro perecível, que é provado no fogo, e alcançará louvor, honra e glória
no dia da manifestação de Jesus Cristo. Sem ter visto o Senhor, vós o amais. Sem o ver ainda, nele acreditais. Isso será para vós fonte de alegria indizível e gloriosa, pois obtereis aquilo em que acreditais, a vossa salvação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Acreditaste, Tomé, porque me vistes. Felizes os que creram sem ter vistos. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, glória a vós, glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então, os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos." Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: "Vimos o Senhor." Mas Tomé disse-lhes: "Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei." 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé: "Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel." Tomé respondeu: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus lhe disse: "Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto." Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. É palavra da salvação. Glória a vós, glória a vós,
Glória a vós, Senhor. Caríssimos diáconos que nos acompanham de suas casas, Padre Ribamar, todos os nossos irmãos e irmãs. A liturgia de hoje completa o grande dia que o Senhor fez para nós. Nós conhecemos na liturgia da Igreja Católica como a oitava da Páscoa. A gente não cansa de repetir que tão grande é este dia que ele dura uma semana. São 8 dias vividos como um único dia. E é o dia que o Senhor ressuscitou. Tal é a novidade, tal é a graça que o Senhor nos dá, experimentar, vivenciar aqui e agora. E, de fato, a liturgia de hoje, as leituras que nós ouvimos, é um convite para dar graças, como diz o Salmo de hoje. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. É claro que esse dar graças e louvar o Senhor pela sua misericórdia não é um convite a uma euforia desmedida, mas é um experimentar a misericórdia de Deus mesmo em situações difíceis. Esse é o contexto exatamente em que a liturgia de hoje se coloca, de modo particular no Evangelho. O Evangelho realmente nos apresenta talvez 3 momentos em que Jesus, pela sua misericórdia, vem ao encontro dos seus discípulos para mudar, em primeiro lugar, a situação de medo para alegria, para comunicar-lhes uma missão, e depois aparece para Tomé, que duvidou, e tem agora a oportunidade de se redimir diante dele. Mas antes disso, a primeira leitura de hoje nos traz um relato de uma espécie de ideal, o ideal da comunidade. Normalmente a gente fala que é o retrato das primeiras comunidades, mas talvez seja mais certo dizer que esse é um modelo, um ideal para o qual todas as comunidades de todos os tempos devem olhar. Nesse sentido, também a primeira comunidade tinha um objetivo, quer dizer, a comunidade ideal, ela vive deste modo. E as características dessa comunidade, aqui relatada pelo evangelista Lucas no livro dos Atos, é uma comunidade ou uma casa, uma igreja que tem 4 pilares. É interessante, a gente está vivenciando pouco isso neste ano de 2020, mas teremos ainda a ocasião, nos próximos anos, com a graça de Deus, de aprofundar essa temática, porque as novas diretrizes da ação evangelizadora da Igreja no Brasil partem exatamente dessa imagem, essas quatro pilares, 4 pilastras que formam a casa. E os 4 pilares, ou as 4 colunas desta casa são o ensinamento dos apóstolos, a comunhão fraterna, a fração do pão e as orações. Ou seja, toda a comunidade para se sustentar, toda a comunidade para ser concretamente uma comunidade cristã, uma comunidade de fé ligada a Cristo, ela precisa de uma base bem sólida. E esta base sólida é formada exatamente por essas 4 características. O ensinamento dos apóstolos, e aí Lucas diz que os discípulos eram perseverantes no ensinamento dos apóstolos, que é a palavra de Deus, na comunhão fraterna, que era o espírito de caridade, o espírito de fraternidade que imperava entre eles. Depois, um comentário que Lucas faz é que não havia entre eles necessitados, porque todos tinham a capacidade de partilhar os seus dons, de distribuí-los com aqueles que necessitavam, para que não houvesse necessitados entre eles. É o espírito da comunhão fraterna. Depois, a fração do pão, que é a primeira palavra para dizer Eucaristia, e finalmente as orações. Os hinos, os salmos, os cânticos, a oração do Senhor. As orações que nos mantêm em comunhão entre nós, como agora você em sua casa, e em comunhão com Deus. Todos nós reunidos. Nós do santuário, você de sua casa, nós unidos em oração na comunhão com Deus. É bem interessante porque essa palavra se atualiza agora, mesmo que ainda aqui por meios difíceis, mas se atualiza para a nossa vida, porque esse espírito de unidade, de fraternidade, de comunhão, de oração, de fração do pão, isso será vivido nas casas. Estamos num período em que não havia ainda igrejas, em que de algum modo a igreja era perseguida, não podia mostrar-se publicamente, então tudo era feito reservado entre aqueles que criam e que, portanto, precisavam de se esconder. Então, esse ideal era vivido no clima realmente familiar, nas casas, como agora. Nós, obrigados, de algum modo, a ficar na nossa casa, mas não impedidos de rezar, não impedidos de viver a nossa fé, de vivenciá-la autenticamente.
É uma oportunidade que o Senhor nos dá, certamente, na sua misericórdia, para a gente buscar viver esse ideal, que é o ideal de toda a comunidade. Repito, a fração do pão, que é a Eucaristia, então você mesmo na sua casa participa da Eucaristia. O ensinamento dos apóstolos, que é a palavra de Deus, que agora nós refletimos, e aí a consequência da escuta da palavra, a consequência da Eucaristia, e também a condição para participar dela, é o espírito de fraternidade e de caridade, que nós chamamos de comunhão fraterna, a preocupação com o outro. E, finalmente, as orações, que, repito, que nos mantêm em comunhão entre nós e em comunhão com Deus, formando um só corpo. Falando então do ensinamento dos apóstolos, que é a liturgia da palavra, dentro da fração do pão, que é a Eucaristia, São Pedro, na segunda leitura de hoje, nos faz contemplar o mistério da misericórdia de Deus, que, tendo criado todas as coisas, já a sua criação, diz o Salmo 136, a criação de Deus é por causa da sua misericórdia. Tudo o que fez ao longo da história, para o bem do povo, para o bem da humanidade, é porque Deus é misericórdia. E essa sua misericórdia chega à plenitude quando Ele envia o seu Filho ao mundo, que vem para nos ensinar um caminho diferente, vem para nos revelar um Deus diferente, um Pai cheio de amor e de bondade, pronto a derramar-se totalmente para o nosso bem. Essa ação de Jesus de doar-se, que traduz exatamente o que significa Eucaristia, chega à plenitude quando não hesita em afrontar a própria morte, afrontar a cruz, por fidelidade a Deus, por fidelidade à sua missão, afrontando assim a oposição daqueles que são portadores de um princípio ou de uma vida que é contrária aos critérios de Deus. Que nós chamamos de cultura de morte, ou a morte que se opõe à vida. Então Jesus, por amor à vida de todos, ele então enfrenta e derrota a própria morte. É o mistério da ressurreição, esse grande dia que hoje nós celebramos. Então Pedro diz que nós devemos contemplar esse mistério, não apenas como algo distante, mas como algo que já nos alcança. Então ele recorda, Pedro, o batismo, quer dizer, pelo batismo nós já participamos deste mistério, esse mistério grandioso, magnífico, mas ao mesmo tempo tão simples, se traduz aqui num gesto concreto de dar a vida como Jesus deu a sua vida. Então nós, mesmo sem ter visto, nós cremos e tendo sido batizados, nós já participamos desse mistério da morte e da ressurreição de Cristo. Mas Pedro fala também que, claro, que isso se iniciou em nossa vida e realmente nós vivemos ainda não totalmente aquilo que nós celebramos, aquilo que nós professamos, porque será necessário esperar a realização plena, que para nós se constitui na vida após a morte. Então, quando nós poderemos participar plenamente desse mistério que agora nós celebramos. Então, Pedro analisa ou julga esse nosso tempo, quer dizer, ele está falando quando as comunidades eram perseguidas, que não podiam viver plenamente, expressar a sua fé. Então, ele falava desse período como período de provações. Então, dizia que era mesmo necessário viver esse tempo de provação, mas provados, porém jamais abandonados. Dizia que essa provação vinha mesmo de Deus, porque ele estava provando como ouro no crisol. Ele prova aqueles que ele ama para fortalecê-los, preparando-os então para o grande dia, que é o dia da ressurreição. Também o evangelho de hoje fala de medo, de provações. E certamente essas palavras, talvez na vida de cada um, tenha tido um lugar importante quando realmente a provação chega à nossa casa. Mas talvez nunca tenhamos vivido uma provação que é geral, que contempla o planeta inteiro. Todos nós estamos sendo provados por isso e, de algum modo, amedrontados. E é nesse contexto, então, que a palavra de Jesus, o Jesus ressuscitado, deve ganhar um espaço muito grande, uma atualização, deve ter um lugar concreto na vida da gente. Veja que o Evangelho começa assim: estavam fechadas as portas por medo. Quer dizer, os discípulos, é o terceiro dia apenas, é o domingo, é tudo muito recente. Para eles, o que está marcando ainda é o fato da crucificação de Jesus. E certamente eles estão com medo porque pensam que os judeus, as autoridades, irão atrás deles também. Quer dizer, feriram o pastor, querem ferir também os discípulos, para que não fique nenhum rastro daquele anúncio que de algum modo se mostrou revolucionário. E aí, para as autoridades, isso era uma ameaça de perda do poder. Então os discípulos estão com medo da morte, temem pela sua vida. Por isso estão trancados, escondidos.
É nesse momento, então, que Jesus se põe no meio deles e lhes deseja algo que é muito singular, algo que é seu, que é dom do ressuscitado. A paz esteja convosco. E chama a atenção que Jesus mostra os sinais da crucificação, mostra a mão furada com a marca do prego, mostra também o lado, o peito aberto pela marca da lança. É para dizer, sou eu que estive morto, mas agora ressuscito, e eu dou a vocês a minha paz. Jesus realmente havia falado dessa paz no longo discurso de despedida que ele fez na última ceia. Isso é muito visto no capítulo 16 do Evangelho de João. Ele fala do dom da paz. Inclusive a igreja traz na sua oração: a minha paz eu vos dou, eu dou a vocês a minha paz, não como o mundo a dá, mas é uma paz particular. Uma paz, irmãos e irmãs, vejam bem, que não é magia, que não é ausência de sofrimento ou de dor. Isso poderia ser falso. Quer dizer, na prática, na nossa experiência, não existe isso. Existem momentos, sim, certamente de quietude, mas no complexo da nossa vida, nós sofremos. O sofrimento realmente é inerente à vida humana. Se nós não sofremos por nós, a gente sofre por outros. E, infelizmente, eu faço um parêntese, há pessoas dizendo, ontem mesmo vi alguns jovens dizendo, nós não morreremos disso. Quer dizer, falando do coronavírus, eu disse, sim, mas há pessoas que morrem. E o cristão, ele se entristece com a dor do outro. Então não é porque eu não vou morrer que eu não vou me entristecer, porque pessoas próximas a nós morrerão. Então o sofrimento nos alcança, se não o nosso próprio sofrimento, mas o sofrimento alheio. Deve nos tocar, deve nos sensibilizar e deve nos fazer agir. Então Jesus quer comunicar uma paz que traz as marcas do sofrimento. Vejam, essa paz é daquele Jesus que tanto sofreu. Nós meditamos isso aqui na Semana Santa, durante toda a Quaresma, e de modo particular na narrativa da Paixão. Jesus que tanto sofreu, mas não perdeu a sua paz. Uma paz que ele tem interiormente, que é a sua liberdade em Deus. Assim nada nem ninguém poderá atingi-lo, poderá feri-lo interiormente, porque é livre. E é essa paz, então, que ele quer comunicar a nós, ou seja, a força da gente viver e agir, mesmo em meio a tanta incerteza, mesmo em meio a tanto sofrimento, até mesmo a morte, até mesmo o luto. Jesus nos dá esse dom. É um dom, não é uma conquista. É algo que Deus põe em nós, que Jesus, então, transmite a nós com a força que ele tem de ressuscitado. E realmente o evangelista diz que os discípulos se alegraram. Então, eles que estavam envolvidos no medo dos judeus, de portas fechadas, se alegraram. O medo se transformou em alegria, e essa alegria só foi possível por causa da presença de Jesus, crucificado, mas ressuscitado entre eles, que lhes comunica agora o dom da paz. Esse é o primeiro ato de Jesus, então ressuscitado entre os discípulos, comunicar a paz que dará a eles a força de superar mesmo o medo. Que a experiência que eles têm é, mas cadê a morte? Olhando para Jesus, que fora crucificado, agora ressuscitado, a conclusão é muito simples. Cadê a morte? A morte, então, foi superada pela vida, e isso os animará a lutar. Jesus, uma segunda vez, lhes deseja a paz, mas agora preparando-os para uma missão no mundo. Quer dizer, com essa experiência que eles tiveram do Cristo ressuscitado, eles agora serão enviados para fazer o que Jesus fez. É o que Jesus diz, como o Pai me enviou, eu também vos envio. Ele não diz para quê, mas o discípulo sabe, os discípulos sabiam o que Jesus veio fazer. Em vários momentos no Evangelho ele disse, o Pai ama tanto o mundo que enviou o seu Filho, não para julgar o mundo, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo. Depois ele disse, eu vim para que todos tenham vida. Ele veio para ser glorificado, veio para abrir as portas do céu para toda a humanidade. Os discípulos agora, com o dom da paz de Jesus e com a força do ressuscitado, eles vão então propagar essa boa nova pelo mundo inteiro. É por causa deles, irmãos e irmãs, que hoje nós podemos dizer que Deus é misericórdia, porque eles não calaram. Mesmo em meio a dificuldades e eram perseguidos de morte, eles anunciaram este dom da paz, essa alegria do Cristo ressuscitado, morto, crucificado para todos nós. Jesus cumpre ainda um gesto muito significativo. Depois de enviá-los, ele sopra sobre os discípulos, dizendo, recebei o Espírito Santo. Esse gesto, irmãos e irmãs, tem muito a ver com o livro do Gênesis, lá no início, quando Deus formara o ser humano, diz o texto bíblico, com o pó do solo, Deus
insuflou em suas narinas um hálito divino e o homem se tornou um ser vivente. Jesus agora completa essa criação. Quer dizer, aquele homem criado por Deus foi de algum modo morto, foi condenado pelo pecado à morte. Mas Jesus agora, pela misericórdia de Deus e pelo dom da ressurreição, ele recria a humanidade que não morre mais, ainda que a morte alcance. Aliás, a morte, como também a de Jesus, se torna a passagem necessária para que este ser humano possa chegar à sua plenitude. É o que Jesus faz, a recriação, insuflando agora nos discípulos o dom do Espírito Santo. É isso, né? Os faz renascer para a vida nova. É o dom do Espírito, do seu Espírito, que ele comunica à sua igreja. Um terceiro ato, Tomé, que não estava lá, então não acredita no testemunho da comunidade. Ele diz: se eu não colocar os meus dedos, se eu não vir e não colocar os dedos, eu não acreditarei. Então Jesus, 8 dias depois, volta exatamente para Tomé. É importante refletir sobre isso, porque Tomé é aquele, ficou marcado como aquele que duvidou. Na verdade, ele era chamado de Dídimo, né? Que em português quer dizer gêmeo. É como se tivesse duas faces, ou dois Tomé, mas na verdade se trata de um só. Se fala de duas faces, em português não é muito bom dizer isso, né? Mas são duas faces, aquele que crê e aquele que não crê. Em vários momentos do Evangelho, Tomé parece realmente muito decidido nas decisões. Vamos também nós morrer com ele, quando Jesus falava da morte de Lázaro, sabendo que os judeus o perseguiam. Então, Tomé entrevê a morte e diz: vamos morrer com ele, sabendo que Jesus morreria, certamente. E falava da morte de Lázaro. Então, um homem de muita fé, por um lado, mas de repente se mostra uma outra face do Tomé, que não crê, que precisa tocar, precisa colocar os seus dedos para realmente crer, ver para crer. E aí Jesus, de algum modo, atende o seu desejo. 8 dias, Jesus aparece por causa de Tomé. Quer dizer, agora Tomé, pode colocar, estende a tua mão e põe aqui no meu lado, e não seja incrédulo, mas fiel. Tomé, irmãos e irmãs, certamente pode ser um homem que representa todos nós. Talvez 2 momentos da nossa vida. No momento das provações, como este é um momento de provação, é fácil às vezes a gente vacilar, a gente duvidar. E aí Jesus exatamente acolhe também essa nossa dúvida e transforma a nossa dúvida como um momento de graça para a gente crer mais. Assim acontece com Tomé. Diante de Jesus, ali ressuscitado, que ele deseja também a paz, para confortar a sua vida, o seu coração e a sua busca, ele se ajoelha e exclama: meu Senhor e meu Deus. Palavra tão forte, uma das maiores exclamações de fé que nós encontramos em todo o Novo Testamento. E veio exatamente daquele que duvidou. Para dizer que, pensando que quem sabe nos jovens, mas também nos adultos, em vários momentos da nossa vida, repito, no medo, na provação, na dor, a gente tende às vezes a vacilar. E Deus acolhe também essa nossa dúvida, mas desde que a gente acolha essa dúvida como uma oportunidade para buscar mais, para crescer mais e deixar que o Senhor nos conduza, mesmo através da dúvida, para uma experiência maior de fé. Então, irmãos e irmãs, vamos rezar para que toda essa incerteza que paira sobre a humanidade, esse medo que de algum modo alcança, assola todos nós, e de modo particular aqueles que estão mais na linha de frente, tudo isso seja uma grande oportunidade também para a gente experimentar a misericórdia de Deus. Mas vejam, é também um momento em que nós, como verdadeira comunidade, devemos pôr em prática aquilo que nos caracteriza, em comunhão, no cuidado, na comunhão fraterna, nas orações, na fidelidade à escuta da palavra, na fidelidade à Eucaristia. É aqui, na provação, que nós mostramos a nossa confiança ou não no Cristo que venceu, no Cristo Senhor, o ressuscitado, o Senhor Deus de misericórdia. Ele nos conduz, então, sempre por seus caminhos, que são caminhos de paz. Vamos agora professar a nossa fé dizendo: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado,
desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Com muita confiança no nosso Deus de misericórdia, apresentemos a Ele as nossas preces e orações. A nossa resposta será: Cristo misericordioso, escutai a nossa prece. Cristo misericordioso, escutai a nossa prece. Senhor, confirmai sempre a vossa Igreja no caminho de Jesus, sinal de fé e esperança para o vosso povo. Cristo misericordioso, escutai a nossa prece. Senhor, guardai nossa comunidade na fé fervorosa, para que aprendamos a crer, mesmo sem ter visto, nós vos pedimos. Cristo misericordioso, escutai a nossa prece. Senhor, cobri com a vossa misericórdia os profissionais da saúde que nesse tempo se doam no combate ao coronavírus. Dai força aos doentes e esperança a todos. Nós vos pedimos. Cristo misericordioso, escutai a nossa prece. Acolhei, Senhor Pai Santo, as preces que nós, neste santuário, vos apresentamos. Recolhei também aquelas que brotam de todas as casas, das pessoas que, fiéis à escuta da vossa palavra e à fração do pão, também vos apresentam. Tudo isso nós vos apresentamos por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Agora colocar no altar de Deus os nossos dons, você em sua casa, faça também a sua oferta, que ela chegue ao altar do Senhor. Em procissão vão o pão e o vinho, acompanhados de nossa devoção, pois simbolizam aquilo que ofertamos, nossa vida e o nosso coração. Ao celebrar nossa Páscoa e ao vos trazer nossa oferta, fazei de nós, ó Deus de amor, imitadores do Redentor. Fazei de nós, ó Deus de amor, imitadores do Redentor. A nossa igreja que a mãe deseja e a consciência do gesto de ofertar se atualize durante toda a vida, como Cristo se imola sobre o altar. Ao celebrar nossa Páscoa e ao vos trazer nossa oferta, fazei de nós, ó Deus de amor, imitadores do Redentor. Fazei de nós, ó Deus de amor, imitadores do Redentor. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Amém. Acolhei, ó Deus, as oferendas do vosso povo, para que, renovados pela profissão de fé e pelo batismo, consigamos a eterna felicidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, mas sobretudo neste dia em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo. Morrendo, destruiu a morte e ressurgindo, deu-nos a vida. Transbordando de alegria pascal, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos para celebrar a vossa glória cantando a uma só voz. Santo, 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 é o Senhor, Deus do universo. O céu e a terra resplandecem da sua glória. Hosana, Hosana, Hosana no alto dos céus. Hosana, Hosana, Hosana no alto dos céus. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana no alto dos céus. Hosana, Hosana, Hosana no alto do céu. Senhor, vós que sempre quisestes ficar muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo, falando conosco por Ele, mandai vosso Espírito Santo, a fim de que as nossas ofertas se mudem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, ceando com seus apóstolos, Jesus, tendo o pão em suas mãos, olhou para o céu e deu graças. Partiu o pão e o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Tudo isto é mistério da fé. Toda vez que se come deste pão, toda vez que se bebe deste vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo e se fica esperando a sua volta. Recordamos, ó Pai, neste momento, a paixão de Jesus, nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão. Nós queremos a vós oferecer este pão que alimenta e que dá vida, este vinho que nos salva e dá coragem. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E quando recebermos pão e vinho, o corpo e sangue dele oferecidos, o Espírito nos una num só corpo, para sermos um só povo em seu amor. O Espírito nos una num só corpo. Protegei vossa igreja que caminha
nas estradas do mundo rumo ao céu, cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós na vossa paz. Caminhamos na estrada de Jesus. Dai ao Santo Padre, o Papa Francisco, ser bem firme na fé, na caridade, e a Belisário, que é bispo desta igreja, com seu auxiliar Esmeraldo, muita luz para guiar o seu rebanho. Caminhamos na estrada de Jesus. Esperamos entrar na vida eterna com a Virgem Mãe de Deus e da Igreja, São José, seu esposo, os apóstolos, Santo Expedito e todos os santos, que na vida souberam amar Cristo e seus irmãos. Esperamos entrar na vida eterna. A todos que chamastes para outra vida na vossa amizade, Adriano Lemos de Araújo Neto, Francemar Ferreira Garcês, Francisca Silva Barbosa, Rosimeire Vieira, Heraldo Juvencio, Sebastião Alves, Floripes Ferraz, Ernestino dos Santos, José dos Santos, Maria da Paz, Manolita da Conceição, Maria Cristina, Ana Celi, Maria Amélia, Herbelina de Jesus, Nelizinha dos Santos, e aos marcados com o sinal da fé, abrindo vossos braços, acolhei-os, que vivam para sempre bem felizes, no reino que para todos preparastes. A todos dai a luz que não se apaga. E a nós que agora estamos reunidos e somos povo santo e pecador, dai força para construirmos juntos o vosso reino que também é nosso. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Cristo é o nosso amém. Cristo é o nosso amém. Amém, 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 amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Rezemos juntos pela paz. A paz de Jesus crucificado, mas do Jesus ressuscitado. Essa paz que aquieta o nosso coração e nos dá força para perseverarmos com fé. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. O corpo e sangue de Cristo que vamos receber, nos guardem, nos alimentem e nos sustentem para a vida eterna. Amém.
mesa pronta, toalha limpa, flores, luzes e canções. Nos olhares um sorriso, muita paz nos corações. É a ceia partilhada nessa casa de irmãos. Páscoa sempre renovada, recriando a comunhão. És Senhor, o Deus da vida, és a festa, és a dança. No banquete de tua casa, somos povo da aliança. No banquete de tua casa, somos povo da aliança. Somos povo em travessia, no deserto a caminhar, revestidos de esperança, contra o mal vamos lutar. Na montanha contemplamos sua glória e esplendor. Jesus Cristo, nosso guia, companheiro sofredor. És Senhor, o Deus da vida, és a festa, és a dança. No banquete de tua casa, somos povo da aliança. No banquete de tua casa, somos povo da aliança. Procuramos uma fonte, já cansados de andar, assentados junto ao poço, aqui vimos te encontrar. Água viva te pedimos, faz brotar no coração. Renascidos e libertos, partiremos em missão. És Senhor, o Deus da vida, és a festa, és a dança. No banquete de tua casa, somos povo da aliança. No banquete de tua casa, somos povo da aliança. És Senhor, o Deus da vida, és a festa, és a dança. No banquete de tua casa, somos povo da aliança. No banquete de tua casa, somos povo da aliança. Estende a tua mão, toca o lugar dos cravos, e não sejas incrédulo, mas fiel. Aleluia. Oremos. Concedei, ó Deus onipotente, que conservemos em nossa vida o sacramento pascal que recebemos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Irmãos e irmãs, hoje então sábado, celebrando já o domingo do Senhor, vocês viram, nós consagramos bastante a Eucaristia. Amanhã então, como a gente tem feito nos últimos domingos, das 8 da manhã até às 10 horas, a gente pede que aqueles que puderem se deslocar com segurança de suas casas, podem vir então até aqui na lateral da igreja para a comunhão. Como a gente tem orientado, a gente já divulgou isso nas redes, não precisa descer do carro, quem vier a pé mantenha uma distância, então venha com uma máscara, se protegendo, obviamente. Aqueles que não puderem chegar até a igreja, como a gente tem feito, liguem para a Secretaria Paroquial e durante a semana nós, os padres, iremos até sua casa para a comunhão. Uma maneira então de a gente manter-se fiéis, perseverantes no ensinamento dos apóstolos e também na fração do pão nesses tempos de distanciamento. Por falar em distanciamento, eu queria fazer um apelo. Os dados oficiais falam de mais ou menos 19 casos aqui no Quatraque, já com óbitos, inclusive. E é claro, um pouquinho de inteligência faz a gente deduzir que se tem 19, certamente tem muitos mais, e ainda que não tenham sido ainda notificados. Mas a gente tem visto, realmente, às vezes saindo por alguma necessidade, que parece que as pessoas não estão levando a sério essa situação. O Quatraque hoje pela manhã parecia um dia normal como qualquer outro.
Então, é preciso levar a sério. Se não por nós, se você tem desprezo pela própria vida, eu acredito que não, mas tem que levar em conta a vida do outro, que quer se proteger. Há inúmeras pessoas que eu conheço, gente próxima daqui da igreja, que está em casa acometida pela Covid-19. Gente que trabalha na saúde, inclusive. E há pessoas que já morreram, padres já morreram, bispos já morreram pelo mundo afora. Então, não é tempo da gente duvidar, é verdade ou não é verdade? Essa discussão fica para a política. A gente escuta a experiência, escuta o que na prática tem acontecido. Então, pessoas estão morrendo e o que a gente quer, obviamente, nosso sistema de saúde, é claro que é deficitário. Isso não sou eu que digo, são os dados que mostram. E se todos nós precisarmos dele, como vai ser? Os médicos, os profissionais terão que fazer escolha. E aí, você gostaria de ficar de fora? Quem será escolhido? Não todos podem ser atendidos. E nós, os pobres, certamente na fila a gente está nos últimos lugares. Então é preciso cuidar de nós, cuidar dos outros. É preciso levar a sério, irmãos e irmãs, há tantas pessoas em casa sofrendo que gostariam de se resguardar, mas não podem porque têm que trabalhar. Então você que pode ficar em casa, se resguarde pelo seu bem e pelo bem das pessoas que precisam realmente de estar na rua trabalhando. É um apelo que eu faço e gostaria que vocês conversassem com os amigos, com os vizinhos. É tempo de levar a sério, não é uma situação fácil. Tudo passará, mas é preciso vivê-la com serenidade, mas também com responsabilidade e com prudência. Dito isso, então, nós continuamos celebrando e acrescento ainda um ponto, onde você já viu na história da sua igreja, uma igreja fechada em tempos de Páscoa, todas as igrejas de São Luís, todas as igrejas do Maranhão. Será que é brincadeira isso? Quer dizer, por qual razão os padres, os bispos fechariam as suas igrejas para não ter missa, se isso não fosse realmente uma coisa séria? Então é preciso pensar, refletir um pouquinho e ter a nossa responsabilidade. Vamos então agora pedir a bênção de Deus, que Ele nos acompanhe e nos dê sempre o dom de sua paz. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja sempre a vossa força. Em sua casa, testemunhe sempre a alegria do Cristo ressuscitado. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Aleluia, aleluia. Bom fim de semana a todos. Eis, e faço nova todas as coisas, e faço nova todas as coisas, e faço nova todas as coisas. Eis, e faço nova todas as coisas, e faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas. Deixei o sepulcro vazio, a morte não me segurou.